Como de costume, a nossa igreja traz sempre uma ilustração, uma crônica antes do momento da palavra, né? Para que nós possamos preparar o nosso coração para ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Amém. Bom, e a minha crônica de hoje, ela é uma crônica muito interessante, né? Conta-se a história de um paciente que estava ali hospitalizado, né? Estava ali com o seu estado de saúde muito debilitado, internado, e ele precisava, né, de cuidados, dependia ali do atendimento médico, e ele estava ali naquele hospital, né, acamado, passando por essa enfermidade, e aquele quarto de hospital, né, não era um quarto muito moderno, muito novo, era um quarto muito simples, mas tinha, né, o necessário ali para que ele pudesse ser atendido. Porém, aquele quarto ali, por já não ter muita manutenção, não ser um quarto muito novo, ele tinha uma porta, que era uma porta bem antiga. E aquela porta, ela tinha ali um problema sério. Ela era uma porta que fazia um barulho muito alto. Era uma porta que rangia. E cada vez que as pessoas passavam por aquela porta, como ela era uma porta ali já velha, já desgastada, ela fazia aquele barulho, né? Aquele barulho alto, aquele ranger da porta. Quem já ouviu uma porta rangendo? É irritante ou não é? Imagina num hospital, imagina, né? Na situação daquele paciente ali, que era uma pessoa doente. O hospital é um lugar onde você vai para ter paz, né? Para procurar ali solução para o seu problema. Mas aquela porta estava o quê? Com um problema sério. Estava ali fazendo aquele barulho e cada vez que alguém saía ou entrava, a porta rangia. E aquilo ali começou a incomodar muito aquele paciente. Ele começou, né, a ficar muito nervoso ali, ele não podia levantar, estava ali naquela internação, era o que ele podia, né, para ser atendido ali, mas aquela porta, cada dia mais, né, aquele barulho ali ia dando uma angústia, uma agonia maior nele. Não que o barulho da porta mudasse, mas a gente sabe que quando a gente está numa situação de um barulhinho irritante, no começo ele é só um barulhinho irritante. Mas o tempo vai passando, se você vai ouvindo aquele barulho, vai ouvindo aquele barulho, vai ouvindo aquele barulho, a sensação que dá é que ele multiplicou por 100. Mas não é que o barulho mudou, é que a nossa paciência, né, em relação àquilo, é que acaba muito rápido. E assim foi com aquele paciente. Cada vez que o médico vinha para poder ver o seu estado, a porta rangia. Cada vez que os enfermeiros tinham que entrar ou sair para fazer manutenção dos pacientes, a porta rangia. As pessoas vinham visitar os amigos para saber seu estado de saúde e a porta estava ali o quê? Rangendo. E ali aquela situação, né, foi causando um nervoso muito grande naquele homem. Mas como ele estava acamado ali, né, ele só aguardou aquela irritação para si próprio, incomodado com aquela porta, mas vivendo a vida e esperando ali, criando expectativas de que ele pudesse sair do hospital o mais breve possível. Porém, em uma dessas visitas, né, ele recebeu um amigo muito preocupado, né, muito próximo, muito íntimo. Foi ali, teve um tempo com ele para fazer companhia para ele naquela situação difícil. E quando aquele moço ia passando pela porta, já tinha se despedido, né? Quando ele estava para sair, ele percebeu, né, durante um período de visita, que ao entrar e sair das pessoas, aquela porta fazia barulho. Então, quando ele passou para ir embora, ele decidiu chegar mais perto, aí ele foi dar uma olhada na porta, e aí ele percebeu que as dobradiças daquela porta, que já eram muito velhas, estavam ali já enferrujadas, estavam ali meio travadas, e que essa era a causa do tal barulho que o incomodou naquela visita, mas que já estava incomodando o paciente há muito tempo. E ali então, quando ele percebeu que esse era o problema, ele pegou a sua bolsa, né, que o acompanhava, tirou dela um frasquinho bem pequeno, enquanto isso o paciente lá na cama só observando. E ali ele pegou um frasquinho bem pequeno que tinha em sua bolsa, foi lá e aplicou nas dobradiças da porta algumas gotinhas de óleo lubrificante. E naquele momento, com essa simples ação, o que aconteceu? O barulho sumiu. O problema foi resolvido. E quando eu li essa história, eu falei assim, nossa, que história simples, né? Não tem nada muito miraculoso, não aconteceu um milagre, não aconteceu uma solução mirabolante ou nada do tipo, né?
mas ela é uma lição simples, mas que, se a gente olhar a visão espiritual dessa história, ela nos ensina muito, porque na nossa vida não é diferente. Existem situações, às vezes problemas, às vezes situações que nos incomodam tanto quanto o ranger daquela porta incomodava aquele paciente. E muitas vezes a solução que a gente precisa não é algo que a gente precisa ter um esforço ou uma imaginação muito grande ou uma solução impossível. Não. Às vezes o que a gente precisa é mais simples do que a gente realmente acha que é. E eu gostaria de pontuar aqui uma das coisas que nós temos, né, como cristãos, que usar a nosso favor, que é o poder da oração, que é o poder da unção do Senhor. Quando eu vi essa crônica, eu imaginei ali o mundo espiritual. Eu imaginei que, como aquele visitante, nós, como cristãos, nós precisamos ser as pessoas que, quando estão num ambiente, percebem o problema. Então, se a gente chega num ambiente, ou se a gente está na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou na nossa escola, se nós percebemos um problema, nós precisamos, assim como aquele visitante ali, né, ser as pessoas, não que vão reclamar, não que vão colocar mais pilha ou mais nervoso, ou reclamar, porque reclamar resolve. Não. Mas aquele homem ali, ele se aproximou da porta, ele foi ver qual era o problema da porta, e ali ele sacou, né, da sua própria bolsa o quê? A solução. Porque era uma solução simples e ele carregava com ele ali aquela solução. E espiritualmente, como filhos de Deus, nós temos a solução mais importante do mundo, que é Jesus. E quando Ele está na nossa vida, nós carregamos Ele para onde quer que a gente vá. Então não importa qual seja o problema que vai estar diante de nós, se nós temos o Senhor Jesus, se nós temos o poder da unção na nossa vida, pequenas gotas da nossa unção sobre um problema podem resolvê-lo. Se existe um problema no seu trabalho que você talvez não saiba como reagir, peça a Deus. Busque a unção do Senhor sobre a sua vida, para que ao chegar no seu trabalho, você seja a pessoa que vai carregar com você a solução que é Jesus. E aí, de alguma forma, o Senhor ele vai te inspirar, Ele vai te mostrar uma estratégia, Ele vai te mostrar uma saída, para que você seja a pessoa que vai chegar ali para mudar, para resolver, para dar ali a solução que talvez as pessoas não tinham conseguido encontrar antes. Mas Jesus na nossa vida precisa fazer essa diferença, sabe? Aonde quer que a gente vá, é preciso que a unção do Senhor sobre a nossa vida esteja conosco e seja derramada para tirar, né, os barulhos, para tirar os problemas, para tirar aquilo que aflige muitas vezes o nosso coração e o coração também dos outros, né? Eu fiquei imaginando que, assim como aquele homem ali que estava internado, muitas pessoas no mundo, elas não têm condições espiritualmente dizendo, de encontrar a solução que nós já encontramos. Nós somos as pessoas que já conhecemos Jesus. Enquanto muitos aí no mundo estão enfermos e não são capazes de ter essa solução, mas se nós tivermos o Senhor conosco, aonde nós chegarmos, né, as pessoas poderão receber da nossa paz, da paz que nós carregamos, da unção que está dentro de nós para solucionar e fazer com que os problemas, com que aquilo que tem tirado a paz, né, seja dos outros ou seja nossa, venha a ser ali cessado a partir do momento que a nossa presença, cheia da presença de Deus, estiver nesse lugar. Que esse seja o nosso pensamento, que essa seja a nossa visão e que nós nunca venhamos a nos esquecer que a presença de Deus ela é o nosso principal recurso. Nós precisamos aprender a recorrer a Deus antes de querer recorrer a qualquer outra coisa, né? Como eu disse, essa crônica é uma crônica simples, porque existia um problema e quando a pessoa que poderia resolver o problema chegou, o problema foi resolvido. E quantas vezes na nossa vida, quando nós nos deparamos com um problema, nós queremos buscar soluções humanas antes de recorrer ao principal, que é o Senhor, antes de recorrer ao poder da oração, que é uma coisa simples, mas que pode mudar tudo. E que muitas vezes, por ser simples, né, nós estamos sempre a uma oração de poder chegar a Deus, de poder pedir aquilo que nós necessitamos, e às vezes a gente se esquece. Aí você tem uma enfermidade, você sempre vai buscar primeiro o remédio, mas antes disso a gente pode buscar primeiro a unção do Senhor, a cura de Deus, a solução de um problema, a sabedoria para fazer algo, né, que
que for necessário ser resolvido, que nunca nos falte essa visão, a visão de que com o Senhor e com a unção dele sobre a nossa vida, nós podemos vencer e resolver, seja qual for o desafio ou o obstáculo diante de nós, mas que a gente possa sempre priorizar, buscar ao Senhor em primeiro lugar, para que ele possa nos dar a sabedoria e a direção do que fazer e de como agir para fazer a diferença aonde quer que a gente vá. Amém? Amém. Uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Então, eu queria que vocês marcassem a pregação de hoje. Ela está lá em Tiago 3, de 13 até 18, eu vou pregar. Todos já acharam? Tudo bem aí? Amém. Então vamos adorar o Senhor. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materialize em mim, ó Quem não conhece a Deus, recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Glórias a ti, Jesus, maravilhoso. Que bom que é nós estarmos aqui neste momento disponível para estar ouvindo a tua voz, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, venha nos ensinar, nos animar, nos instruir, nos dar, meu Pai, inteligência para entender a tua palavra, sabe, cuidar da nossa mente, ó Pai, e nos transformar através da tua palavra. Para isso é que estamos aqui, que o Senhor possa falar a cada coração, que o Senhor possa, meu Pai, através dessas sementes vivas que são as tuas palavras, meu Pai, trabalhar em cada coração. Traz o discernimento, traz o entendimento, Pai, coloca no coraçãozinho deles que as tuas palavras são sementes vivas, que elas trabalham no nosso coração como um terreno fértil que vai florescer, vai nos abençoar, vai nos auxiliar, vai nos orientar, nos ensinar. E é tudo isso que nós precisamos a cada dia entender, aprender e praticar na tua palavra, na tua presença. É para isso que estamos aqui, Senhor. Mais um dia diante da tua presença, para estarmos aqui na obediência, fazendo a tua vontade, Senhor. E como é maravilhoso estarmos aqui disponíveis aqui, meu Pai, nesse momento tão único, tão íntimo, tão nosso. Por isso, desde já eu já te louvo, porque eu creio que o Senhor vai falar a cada coração, da tua forma, porque a palavra ela entra até o mais profundo do ser e ela faz prodígios, milagres e maravilhas. E é isso que nós recebemos do Senhor neste momento. Desde já eu já te louvo e te agradeço em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Hoje a pastora estava fazendo um estudo aí, eu pregar sobre a mente, né? O poder da mente, a mente positiva, a mente negativa, né? E nós recebemos inteligência, entendimento, compreensão, né? Percepção de Deus, né? Para nós trilharmos o nosso caminho espiritual com Cristo Jesus. E também a palavra dele fala lá em Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já achei muito forte, né? Glória a Deus, porque nós não temos de forma nenhuma que se conformar mesmo com este mundo, e nós temos que mudar, sabe? Através do nosso entendimento, da renovação que nós temos diariamente, do nosso entendimento das experiências que nós temos com Deus, do entendimento que Deus nos dá,
para nós agradarmos Ele, como Ele fala aqui, para fazer a vontade de Deus. E lá em 1 de Coríntios 14, 15, fala assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, isso eu achei muito forte, porque realmente nós temos que orar, né, com o Espírito, mas nós temos que ter entendimento daquilo que nós estamos orando, de que forma que nós estamos fazendo aquela oração. Muitas das vezes as pessoas oram e nada acontece porque não tem o entendimento da palavra de Deus. Não adianta orar, ouvir por um ouvido e sair pelo outro e não ter o entendimento daquela oração. E mesma coisa fala do cantar, né? Do cantar em espírito, mas também a gente tem que cantar com entendimento, porque o louvor é algo muito sério, né? O louvor é algo assim que fala a cada coração. O louvor é muito emocionante, a gente chora porque ele fala coisas maravilhosas. O louvor, ele cura também, ele liberta, é muito forte quando nós louvamos a Deus. Nós sentimos a presença de Deus. O louvor é algo tremendamente maravilhoso, que nós nunca devemos de deixar de louvar a Deus, de oferecer a Ele aquele louvor, adorar Ele, louvando, ouvindo aquela palavra. Muitas das vezes eu na madrugada, quando eu faço isso, que eu passo um bom dia para a igreja, e eu sempre mando uma palavra, eu mando um louvor todos os dias. E aí eu ponho aquele louvor, começo a orar para Deus, e muitas das vezes eu vou louvando e chorando o tempo todo. Tanto que quando eu louvo a Deus, eu me entrego totalmente. Então eu vivo aquilo que eu leio ali naquelas palavras que tem, né, no louvor. O louvor é algo assim muito maravilhoso e muito forte para as nossas vidas, né? E lá em Tito 1, versículo 15, fala que todas as coisas são puras para os que são puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Olha que forte, né? Que aqui a Bíblia fala que todas as coisas são puras para aqueles que são puros, né? Mas nada é puro para quem é contaminado, é infiel, né? Antes, o seu entendimento e a sua consciência já estão contaminados. E isso aqui é uma coisa muito forte que nós temos que tomar muito cuidado, para nós não se deixarmos contaminar mesmo e nem sermos infiéis, né? E no 16 ele fala: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes para toda boa obra. E, infelizmente, isso aqui muitas pessoas confessam, né, que conhecem a Deus, falam que são pessoas de Deus, mas pelo que fala aqui na palavra de Deus, não adianta, porque não são obedientes à obra do Senhor. Então não adianta nada, sabe? A gente tem que ser aquela pessoa que, sabe, estar ali na igreja e estar ali fazendo a obra de Deus. Nós temos um chamado, cada um de nós temos um chamado, cada um, sabe, com aquilo que Deus colocou para a gente cuidar. E tudo que Deus colocou para nós fazermos, nós temos que fazer com muito amor, com muita dedicação, com muito cuidado, muita atenção, sabe, dar o melhor de nós, né, como já foi pregado tantas vezes aqui, para Jesus, né? Nada é por um acaso. Eu sempre falo que essa igreja nasceu no coração de Jesus e Ele trouxe aqui, Ele escolheu as pastoras, os obreiros, Ele escolheu os líderes, Ele escolheu cada um de nós que estamos aqui. Então que nós possamos praticar a nossa obra com Jesus Cristo com todo amor e carinho, né? E aí no Salmo 32, no 9a, diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, né? São irracionais, porque é um animal. Mas nós não, nós somos racionais. Então nós fomos criados, eu estive meditando sobre com essa forma que eu estou pregando da mente positiva, a mente negativa, e eu pensei muito assim na criação divina de Deus. Porque Deus, ele é muito maravilhoso.
Ele faz tudo perfeito. E nós temos uma mente e precisamos aprender a usar, sabe? Muitas das vezes nós achamos que temos uma mente pequenininha, então nós não desenvolvemos através do ensinamento que tem na igreja, através da palavra, nós não buscamos de Deus, sabe? E ali fica aquela mente limitada. Mas não, nossa mente é poderosa. Então nós temos que aprender a usar a nossa mente, sabe? Para as coisas boas, não ter olhos negativos, não ser aquela pessoa que tudo acha que não vai dar certo, né? Como ela falou até na crônica aí, realmente tem pessoas que olham com olhos maus, tem pessoas que tudo fala que não vai dar certo, que não sabe, isso aí não dá certo, né? E não, se a pessoa parar e tiver um Deus e orar, tudo que ela fizer com amor vai dar certo sim. Ela tem que ter a mente positiva, porque a mente negativa atrai negativo. Quando a mente da gente é negativa, tudo acontece negativo. E quando ela é positiva, tudo é abençoado, sabe? Eu tenho experiências, vivido experiências sobre isso, de pensar, sabe, positivo, para sempre receber o positivo de Deus. Quando a gente pensa negativo, a pessoa que é negativa é uma destruição, sabe? Porque ela não tem fé em nada, parece que nada vai dar certo, tudo vai dar errado, não acredita em nada, não confia em nada, né? Então não, nós temos que, sabe, ter a inteligência de Cristo, usar a nossa mente, a perfeição de Cristo. No Salmo 119, no 33, fala assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. E no 34 ele fala: dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-lo-ei de todo o meu coração. Olha que coisa linda. Isso aqui é uma oração que nós temos que fazer a Deus, de pedir para Ele nos ensinar, sabe, os estatutos dele, guardar, né, ter entendimento, observar, né, a lei de Deus. Isso é maravilhoso, é muito importante. Eu estou muito feliz aqui na igreja com o propósito que a pastora fez dos casais, né, que ela pediu há uns certos dias atrás que a gente começasse a ler um capítulo inteiro, começando por Mateus, e ler todos os dias, cada dia um capítulo. E eu estou assim maravilhada quando eu vi que elas puseram para as nossas jovenzinhas, nossas crianças, né? E eles também estão aprendendo, estão praticando. Isso não tem coisa melhor no mundo, sabe? Essa é a maior riqueza que nós podemos adquirir, é o entendimento, é a nossa mente ser usada para as coisas boas, para nós, sabe, pensar positivo, falar positivo, crer, né? Além de quando, não importa o que nós estivermos passando, seja coisa pior que for, mas nós temos aquela esperança, temos aquele pensamento: hoje não está bem, mas amanhã vai estar melhor. Deus está comigo, isso tudo vai passar, e a pessoa ter aquela fé, aquela esperança, aquela mudança, transformação que Deus pode fazer. Ele transforma mesmo a vida de cada um de nós. Nós mesmos somos exemplo aqui dentro da igreja, de quem nós éramos e hoje de quem nós somos. Olha o que Deus fez, olha a transformação de cada um de nós. É só nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que Deus é maravilhoso, que Ele existe, que não está sendo em vão esta igreja que foi aqui, Jesus trouxe aqui na terra. Não está sendo em vão o trabalho das pastoras, dos obreiros, dos líderes, sabe? Essa família, essa união, essa espiritualidade nossa tem tido assim, sabe, tem sido maravilhoso, tem sido crescimento. E aí eu estava vendo o Salmo 119, no 125, aí diz assim: sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Então nós somos os servos de Cristo, nós temos que pedir para Jesus a inteligência para entender, sabe, os testemunhos, compreender as coisas de Deus. E no mesmo capítulo, no versículo 169, diz assim: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, e dá-me entendimento conforme a tua palavra. Porque não é fácil. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar a palavra, eu não entendia muitas coisas, e eu ficava sem entender. Quando eu comecei, sabe, a fazer o curso de teologia, que eu comecei a estudar, eu que não tive estudo, eu sempre digo isso, só estudei primeiro e segundo ano, que a minha filha, né, do coração, minha filha Ana Paula, a pastora Ana Paula e a obreira Angélica, eles me davam a orientação
E aí eu ia buscar os ensinamentos das palavras, que muitas palavras eu não entendia, então eu não entendia a palavra. Mas eu tinha fome, sede de justiça, eu queria ler, eu queria aprender, queria pregar, queria um dia falar de Jesus e eu não sabia como. Então quando eu fui estudando a Bíblia, eu fui ficando encantada, apaixonada, amando Jesus, amando a palavra. E hoje sempre eu falo que a palavra de Deus é a coisa mais linda do mundo, é maravilhoso a gente ter o conhecimento da palavra de Deus. Ela nos fortalece, nos engrandece, nos dá muita inteligência, muita sabedoria para nós não usarmos a nossa mente para coisas negativas. Isso não agrada a Deus. E no Provérbios 19:8 fala que aquele que adquire entendimento, ele ama a sua alma. Olha que coisa linda, né? Quando nós adquirimos o entendimento, nós passamos a amar a nossa alma. E aí ele fala, o que conserva a inteligência achará o bem. Então olha como é bom nós conservarmos a nossa inteligência para nós acharmos o que é bom, né? Achará o bem, né? Mas isso é muito maravilhoso. E em Mateus 22:37 fala do grande mandamento nessa passagem. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e algumas Bíblias dizem de todo o teu entendimento. Então nós temos que amar esse Deus com o nosso entendimento, com o nosso pensamento, né? Saber que Ele é o único Deus. Não é um Deus que está escrito na Bíblia com letra minúscula, que a gente sabe que aquele ali não é Deus. O nosso Deus escrito com letra maiúscula é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, né? E lá em 2 de Coríntios 4:4 fala, nos quais o Deus com letra minúscula desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, olha que forte, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E isso é verdade, né? O diabo, ele quer o quê? Que nós ficamos cegos. Ele não quer que nós tenhamos entendimento. E aí ele quer o quê? Que a luz de Cristo, por que ele não quer nos dar entendimento? Para que nós não enxergamos a luz de Cristo, o Evangelho, a glória de Deus que Ele tem para nós. Então ele vai fazer de tudo para nos cegar, né? Então nós temos sempre que pedir para Deus, sabe, lançar dos nossos olhos as escamas que muitas das vezes nos faz cegos. Então nós temos que abrir os nossos olhos, limpar, sabe, pedir para Deus vir trabalhar na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, para nós não ficarmos cegos. Porque a pessoa sem entendimento, ela é cega. Ela escuta, né, a palavra, mas não entende nada. Daqui e ali, ela entrou com o ouvido, saiu por outro, já se esqueceu. E em 1 de João 5:20 fala, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que forte, né? Que Jesus, ele vai vir, mas ele, enquanto ele não vem, ele está dando entendimento para nós, né? Para nós conhecermos o que é a verdade, que é a palavra dele. A palavra dele é verdadeira, ela não mente, ela não volta atrás. A palavra dele, ela fala que é como a faca de dois gumes, que penetra até o mais profundo do ser. Então ela dá discernimento, entendimento para qualquer pessoa, quem tem estudo, quem não tem estudo, né? Deus, ele fala a cada coração, sabe? Basta nós abrirmos o coração, se entregar para ele, ter a humildade de pedir mesmo para Deus iluminar a nossa mente, sabe? E não deixar com que nós... Porque nós somos falhos, somos pecadores, passamos por N motivo. E às vezes numa hora dessa a gente sai fora, né, do Espírito. Mas nós temos que todos os dias, sabe, estarmos matando um leão cada dia e estarmos, sabe, ali se consertando e pedindo a Deus mesmo que abençoe a nossa mente, sabe, que ilumine o nosso pensamento e que nós possamos ser verdadeiros homens e mulheres de Deus e fazer a diferença aqui na terra, né? E em Filipenses 4:7 fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Olha que coisa linda nós temos esta paz, temos esse entendimento que Cristo nos dá, né? Para nós guardarmos nossos corações, como fala aqui, né? E temos os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E agora a palavra, ela fala algo aqui que completa, né? Tudo que foi falado aqui. Lá em Tiago 3, de 13 a 18, né? Fala, o título já fala que a sabedoria que vem do alto é o título, né? Quem dentre vós é sábio e entendido? Aqui está fazendo uma pergunta. Quem é que dentre nós que está aqui é sábio e entendido? E aí ele diz assim na resposta: mostre pelo seu bom trato as suas obras com mansidão e sabedoria. Olha como é que nós temos que mostrar, né? Que como é que nós temos que ter, né? Essa sabedoria de Deus, com as obras de mansidão, né? E de sabedoria. Nós temos que ser sábios, pedir sabedoria a Deus para nós seguirmos, né? Avante tudo que o Senhor deseja de nós. E no 14 ele fala: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais com a verdade. E eu estava vendo esta palavra, sentimento faccioso, que estava até estudando, fala que é egoísmo, é ambição, é invejoso, amargurado, orgulhoso, revoltoso, irado, né? Então eu fiquei pensando, olha aqui o que a palavra de Deus fala contra isso aí. E aí eu vou repetir no 14: mas se tendes amarga inveja, olha a inveja não é de Deus. Eu falo que a pior macumba que possa existir na vida de um cristão é a inveja. A inveja não faz parte de nós cristãos. Nós temos que lutar e trabalhar para conquistar, não ter inveja de ninguém. Porque se aquele conquistou é porque ele trabalhou. E nós temos que olhar para ele, sim, falar para Deus: eu também vou lutar, vou vencer e vou conquistar. Mas nunca ter inveja do nosso irmão, do nosso próximo, né? E aí ele fala: e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais com a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, olha que forte, mas é terrena, animal e diabólica. Olha o que Deus fala quando as pessoas têm a mente pequena, né? A mente negativa, a mente que só pensa em coisas ruins, né? A mente que pensa em ter inveja, pensa com olhos maus, olha a pessoa com olhos maus, pensamento que ninguém vê, ninguém escuta, ninguém sabe, mas Deus ele vê. Se a gente pecar por pensamento, Deus ele vê. Eu marquei uma frase aqui que tem a ver com o que Deus fez sobre os nossos pensamentos, que lá em Mateus 5:28 fala: eu, porém, vos digo que qualquer que atente numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então veja como é forte. Se nós pensarmos, aqui ele está dando o exemplo de um homem se olhar para uma mulher com pensamento já de desejos, ele já pecou, ele não precisa nem praticar o álcool. E a mesma coisa serve para tudo. Se nós já olharmos para as pessoas, sabe, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, que nem a pastora fala, a pregação não é para quem está lá no mundo, é para quem está dentro da igreja. Então nós não podemos olhar um irmão dentro da igreja com maus olhos, porque se nós olharmos, nós já pecamos, nós já estamos pecando, só de olhar e pensar. Porque as pastoras aqui não estão vendo o pensamento de cada um, mas Deus está vendo. Então a pessoa já está aqui dentro da igreja e está pecando. Sabe? Tem gente que fala: ai meu Deus, essa pastora está pregando hoje, parece que não acaba a hora, parece que está só falando para mim, está me criticando, parece que está falando qualquer coisa para mim. A gente está falando em geral. Quando nós pregamos, Deus manda pregar, Deus manda, o que Ele mandar falar, nós vamos falar. Agora, para aquele que servir, amém, para aquele que achar que está tendo uma repreensão, seja humilde de receber essa repreensão e mudar e se consertar com aquela pregação, né? Deus usando para você modificar, né? E aí ele fala aqui no 16,
ele fala, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Veja que forte, né? A pessoa que é invejosa, ela é uma pessoa perturbada, ela é uma pessoa que só pensa perverso, ela faz a obra não faz de coração, ela faz com maldade, com perversidade. E aí ele fala aqui, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha que forte. Essa é a sabedoria que vem do alto, né? Deus fala, né? Essa é a sabedoria que nós temos que ser puros, temos que ser pacientes, moderados, tratáveis, cheios de misericórdia, de bons frutos. O que é esses bons frutos? É quando nós evangelizamos, né? Nós salvamos almas, cada alma é um fruto nosso, né? E sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, este é aquele que recebe, né, a sabedoria que vem do alto. E aí ele fala, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Olha que coisa forte, né? Glória a Deus, né? Eu creio que Deus falou muito conosco e que nós possamos agora na busca, nós possamos, sabe, buscar de Deus essa bênção de nós pedimos para Deus nos dar inteligência, nos dar sabedoria, sabe? Se nós tivermos algum erro, alguma coisa que a gente fez, né? Que não agradou a Deus, do pensamento, até por um pensamento negativo que nós tivermos, nós temos que agora buscar arrependimento, falar com Deus, se consertar e pedir para Ele. Porque enquanto Jesus está aqui, enquanto Ele ainda não veio nos buscar, sempre há tempo de salvação e de conserto. Então que nós possamos sempre fazer conserto com Deus. Olhar para dentro de nós e vermos o que nós estamos fazendo com a nossa mente tão preciosa que Deus criou. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeição, e Ele nos fez perfeito. E Ele fez todos igual, não tem ninguém melhor que ninguém para Deus. Então todos nós somos capazes de ter uma mente maravilhosa, positiva e abençoada em nome de Jesus. Amém?